Dia 126, Ruth capítulo 2 ao capítulo 4, versículo 22. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daqueles que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: Vá, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: Que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: Que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: De quem é essa moça? O servo respondeu: Essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim, ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz disse a Ruth: Escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: Por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira? Boaz respondeu: Já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então Ruth disse: Meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração dessa sua serva. E eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: Venha para cá e coma do pão. Molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: Deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair, para que elas apanhem e não a repreendam. E assim, Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou: Onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua sogra: Que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: Esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Então Ruth, a moabita, disse: Ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu: É melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. Noutro campo poderiam maltratar você. Assim Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas até que a colheita da cevada e do trigo se acabou, e continuou morando com a sua sogra. Noemi, a sogra de Ruth, disse: Minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você que você seja feliz? E se Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Levante-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu:
Vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo o que a sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber, e estava já de coração um tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que no meio da noite um homem se assustou e sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Boaz perguntou: Quem é você? Ela respondeu: Sou Ruth, a sua serva. Estenda sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Boaz respondeu: Que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou, eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou o resgatador, mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui esta noite. Pela manhã, se ele quiser resgatar você, tudo bem. Ele que o faça, mas se ele não quiser, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até de manhã. Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse: Que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. Disse mais: Traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. Quando chegou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou: Como se passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito por ela, e disse ainda: Ele me deu estas 6 medidas de cevada e me disse: Não volte para sua sogra sem nada. Então Noemi disse: Espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou. Ô fulano, chegue até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Sentem-se aqui. E eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isto. Se não, diga para que eu o saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você, e depois de você, eu. Então ele respondeu: Eu vou resgatar essas terras. Boaz, porém, lhe disse: No dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse: Nesse caso, não poderei fazer o resgate para não prejudicar a minha própria herança. Faça você o uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Este era antigamente o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. Quem queria confirmar o negócio tirava a sandália do pé e a entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz: Faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque e Quilom e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: Somos testemunhas. E disseram a Boaz: Que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e a Lia, que edificaram a casa de Jael. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata e que o seu nome se torne famoso em Belém. Que com os filhos que o Senhor lhe der, dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi:
Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação de vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: Nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. E estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. João, capítulo 4, do versículo 43 ao 54. Passados 2 anos, Jesus saiu dali e foi para Galiléia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: Se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: Vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: Ontem, à 1 hora da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: O seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galiléia. Salmos capítulo 105, do versículo 16 ao 36. Deus fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o dominador dos povos o pôs em liberdade. Constituiu o senhor de sua casa e administrador de tudo o que possuía, para, como bem quisesse, sujeitar os seus príncipes e ensinar a sabedoria aos seus anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou o coração dos egípcios para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. Deus lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem havia escolhido, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas e tudo escureceu, e Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue e assim lhe fez morrer os peixes. A terra deles produziu rãs em abundância, até nos aposentos dos reis. Deus falou e vieram nuvens de moscas e piolhos em toda a terra do Egito. Por chuva deu-lhes granizo e fogo chamejante naquela terra. Devastou-lhes os vinhedos e as figueiras e quebrou as árvores da terra deles. Ele falou e vieram gafanhotos e lagartas sem conta, que devoraram toda a vegetação do país e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte todos os primogênitos da terra deles, as primícias do seu vigor. Provérbios capítulo 14, do versículo 26 ao 27. Quem teme o Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços da morte. Terminamos o dia 126, nós nos vemos amanhã no dia 127, até mais.